Olá pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar como testar o nosso kit didático de PIC, tá? Para verificar se todos os recursos estão funcionando corretamente. Antes de mais nada, se você tiver alimentado a sua plaquinha pela porta USB aqui, ou independente de como você fez a alimentação dela, é importante você verificar aqui esse ajuste de contraste do LCD, tá? Quando você faz a montagem dela, geralmente o display não acende, tá? E é justamente esse o motivo, né? Você tem que fazer o ajuste aqui do contraste. Então ajustou o contraste, beleza. Se apareceu informação no display, quer dizer que ela está funcionando corretamente, pelo menos a parte do display está com funcionamento correto, tá? Além da alimentação pela porta USB, que você pode fazer com uma fonte, um carregador de celular ou diretamente no computador, você pode fazer a alimentação dessa placa aqui por esse borne aqui, onde a gente tem uma região na placa que já tem uma fonte completa montada, tá? Temos aqui a ponte retificadora, capacitores de filtro, tem um regulador de tensão de 5 volts. Então basta que você conecte aqui o secundário de transformador aí de pelo menos uns 9 volts, que ela vai funcionar corretamente, tá? Como alternativa, se você possuir aí uma fonte de alimentação qualquer aí, que seja de aproximadamente 12 volts, por exemplo, eu tenho aqui uma fonte de 12 volts de 1 ampere, tá? Ela é uma fonte de scanner, tá? É uma fonte de um scanner antigo que eu reaproveitei. Ela tem essa conexão padrão aqui, tá? Esse plug padrão. E para eu não estragar a minha fonte, para eu não cortar o cabo dela, eu vou usar esse adaptadorzinho aqui, esse plug fêmea, tá? Que eu já tinha também, que eu removi de um outro equipamento que eu tinha. E o que eu vou fazer é simplesmente colocar esse conector aqui nesse borne aqui, tá? Para que eu consiga plugar a fonte de alimentação. Prontinho, tá plugado, belezinha, tá? Então agora eu tenho uma conexão aqui para eu conseguir colocar minha fonte de alimentação. Um detalhe é que tanto faz, tá? A polaridade da alimentação. Como a gente tem uma ponte retificadora aqui, não importa a polaridade que você coloca da fonte de alimentação, ele sempre vai converter o positivo e o negativo sempre na mesma direção, tá? Então agora eu vou conectar a minha fonte aqui. E o primeiro efeito que você já nota é que os relés vão funcionar, dependendo da fase aqui do semáforo. Tá? Não sei se deu para ouvir aí. Então, se você quiser, você pode manter a alimentação pelo USB e adicionalmente colocar essa fonte externa, tá? Esses relés eles não funcionam com alimentação USB, porque a alimentação USB é 5 volts. E esses relés aqui, eles são de 12 volts. Quando vocês fizerem a montagem, vocês vão reparar que a alimentação descrita aqui no encapsulamento do componente é de 12 volts, tá? Então ele não funciona, ele não consegue gerar o campo magnético aqui para o relé funcionar com 5 volts. Precisa de uma alimentação maior. Essa alimentação é provida por essa conexão que a gente acabou de fazer aqui, tá? Então como que a gente vai fazer o teste dessa placa? A gente vai utilizar essas chaves aqui para rotacionar entre os menus da placa. Então essas duas primeiras chaves aqui, elas rotacionam entre todas as opções de menus. Então o botão de cima rotaciona para cima, o botão de baixo rotaciona para baixo. Então se você notar, é um loop infinito. Então se você ficar pressionando esses botões, você vai passar por todas as opções infinitamente. Então você vai e volta por esses dois botões aqui, tá? Esses dois botões aqui de baixo servem para você modificar alguma função de um menu específico. Então, por exemplo, nesse menu inicial não tem nenhuma função específica, então esses botões aqui não funcionam. Nesse menu da versão do firmware também não tem nenhuma opção específica, se eu apertar esses botões aqui não acontece nada, tá? Na contagem de tempo também não, isso aqui ele serve apenas como um cronômetro, uma referência para você conferir aqui o funcionamento do semáforo. Então você vê a variação das fases aqui, né, dos LEDs, então você confere se o tempo está correto, tá? No menu modo de operação, aí sim, você pode rotacionar entre os modos de operação da placa. Inicialmente ela já vem como padrão no modo de operação semáforo, mas você pode colocar o modo de funcionamento alerta piscante, tá? Então a gente vai ver aqui que temos os dois LEDs amarelos, né?
piscando e os relés também estão atuando. Então, o primeiro teste importante é esse, tá? Se a gente rotacionar aqui entre as opções, a gente tem uma opção de teste das luzes, então a gente consegue verificar se os LEDs estão todos acesos. Note o seguinte, esses LEDs aqui, dos que participam do semáforo, tem que acender todos. Se algum deles não acender, significa que ou ele está invertido, ou ele está queimado, ou de repente tem algum componente com mau contato que faz parte dessa conexão. Esse LED da fonte ele sempre permanece aceso, tá? O LEDzinho aqui da parte de saída de potência de corrente contínua também vai acender, tá? Esses dois LEDs aqui da entrada de sensores analógicos aqui, eles não vão acionar, tá? Aliás, entrada de sensores digitais, tá? Eles não vão acionar porque são entradas, tá? Então são só esses os LEDs que devem acender aí nesse teste. Então você pode executar esse teste para ver se isso funciona corretamente, tá? Mudando aqui o menu de opção novamente, a gente tem uma opção de ajuste de frequência. Como é que a gente vai fazer o ajuste de frequência? Então, vindo aqui para a parte inferior da placa, esse ajuste de frequência está relacionado com a saída de potência de corrente contínua, tá? Esse circuito funciona de forma conjunta com a entrada analógica, tá? Então o que a gente vai fazer? Ele vai funcionar em conjunto com a entrada analógica AN1, tá? Então eu vou utilizar um jumper aqui. Se você quiser usar aqui o Borne e parafusar esse jumper, pode fazer. Se ele for bem fininho, dá para você colocar aqui nesse orifício aqui do próprio Borne, tá? E você não precisa usar o parafuso, fica jampeado. Quem que eu estou jampeando? 5 volts com AN1, tá? Para que eu faço isso? Eu faço isso para que eu consiga utilizar esses trimpotes aqui como referência da tensão analógica, tá? Então agora eu vou variar o AN1 e você vai notar que o LED aqui da saída de frequência, né, da saída de potência de corrente contínua vai começar a variar. Conforme eu vario esse trimpote, eu vario um valor analógico de entrada no pino analógico do microcontrolador. O microcontrolador é responsável por fazer a leitura desse sinal analógico, transformar em um valor numérico, e esse valor numérico é usado como referência para mudar o período de atuação desse LED aqui, dessa saída digital, tá? A ideia é que a gente tem aqui um MOSFET, então o MOSFET ele responde a variações altas de frequência. Então a gente consegue aqui, variando a tensão de entrada, variar a frequência de saída dessa saída de corrente contínua aqui, saída de potência, tá? Em projetos futuros, o que você pode fazer é gerar um sinal PWM nessa saída, para aí sim você controlar a potência de saída de uma carga de corrente contínua. Então você pode conectar, por exemplo, um motor aqui, um motor de corrente contínua, e variar a rotação dele utilizando essa técnica de PWM. Legal? Então, se isso acontecer, se esse teste acontecer corretamente, esse recurso da placa está em funcionamento. Então, o próximo menu de opção é semáforo, tá? Então, nós temos então no total alerta piscante, teste de luzes, ajuste de frequência e semáforo. São essas as 4 opções. Esse botão de baixo, na verdade, ele só volta. Então, eu vou e volto. Então, a gente muda entre as opções desse menu modo de operação, tá? Então, continuando, eu vou deixar aqui no modo de operação semáforo e vou continuar verificando as opções. Então, a gente tem aqui, mudando as teclas de cima, um menu que é para você fazer a configuração da quantidade de fases desse semáforo. Você pode mudar utilizando as teclas aqui de baixo, então você pode colocar 3 fases, 2 fases, tá? Você pode colocar o atraso entre fases também, fazer a alteração desse valor, tá? Alteração do atraso de fase, tanto da fase 1, como da fase 2, como da fase 3. Fazer a alteração do tempo de cada uma das fases, tá? Esse tipo de alteração não é necessariamente um teste de funcionamento de hardware, seria mais em relação ao software. Se você quiser fazer alterações, depois verificar o funcionamento, fique à vontade, tá? É uma coisa que é possível de fazer também, mas não é tão crítico assim, tá? Finalmente, a gente tem um menu aqui de ajuste de resistência. O ajuste de resistência, ele utiliza esse recurso aqui de baixo. A gente tem um circuito integrado que é um potenciômetro digital.
Esse potenciômetro digital ele é capaz de gerar uma variação de resistência aqui nesses bornes de saída aqui. Então imagina que você tem um potenciômetro comum. Isso aqui é um potenciômetro comum, tá? A gente tem os 3 pinos dele aqui, a gente consegue variar o cursor dele aqui. E o que que acontece? Conforme a gente varia o cursor, a gente varia uma resistência equivalente entre a referência, que é o pino do meio, e um dos dois lados, tá? É sempre complementar, tá? Isso vai acontecer da mesma forma aqui no nosso potenciômetro digital. A gente tem aqui o pino do meio, que é a nossa referência, né, o comum aqui, né? E se eu medir do meio para a direita, eu tenho um valor de resistência que é complementar ao que eu medi do meio à esquerda, tá? Então, dependendo de como você medir, um deles vai aumentar e o outro deles vai diminuir ao mesmo tempo, assim como acontece num potenciômetro comum. Esse potenciômetro aqui da placa, se não me engano, é um potenciômetro de 10K, mas devido a algumas imperfeições do componente, ele não chega exatamente a 10K, ele chega a aproximadamente 8, 9K mais ou menos, tá? A gente vai fazer um teste agora. Coloquei o meu multímetro na escala de resistência, note que aqui eu coloquei na resistência no fundo de escala 20K, já que é conhecido que a resistência máxima está próxima de 10K. E aqui eu consigo fazer a medição em um dos pontos. Então, para um dos lados eu tenho 4K e para o outro lado eu tenho 4K também. Provavelmente a resistência está mais ou menos, o cursor está mais ou menos no meio. Tá? Por isso que ele está dando mais ou menos 4 para um lado, 4 para o outro. A soma dá próximo de 9, aí uns 8K e uns quebradinhos. Como eu falei, não chega exatamente a 10K. Tá? Como que eu faço para alterar esse valor? Então, uma vez que a gente está no menu de ajuste de resistência, para eu alterar eu uso essas duas teclas aqui, tá? Então eu vou colocar aqui a minha ponta de prova nesse ponto aqui, tá? Tá dando 4K. Vou apertar o botãozinho de cima. Repare que conforme eu aperto vai começando a diminuir a resistência nesse ponto. Cheguei a aproximadamente aí 2K, 1,96. Se eu medir o outro lado, eu tenho 6,4. Ou seja, no que diminuiu um, aumentou o outro, tá? Então, é o mesmo funcionamento de um potenciômetro comum. Se eu continuar apertando aqui, eu chego próximo de zero. Cheguei próximo de zero, não muda mais do que isso. Se eu apertar esse botão aqui, eu vou mudando novamente o botão de baixo, aumentando essa resistência de saída. Então, isso é um potenciômetro digital, de fato, tá? Eu não estou medindo tensão, eu estou medindo resistência na saída, tá? Então isso finaliza os testes que a gente tem para fazer, porque o ajuste de resistência é o último. Se você reparar, né, chega no ajuste de resistência e volta para o menu principal do semáforo. Além de tudo isso, é claro, é importante que você confira se os jumpers estão conectados, tá? Então existe um jumper aqui conectado na posição INT, esse primeiro jump aqui, tá? Tem 2 jumpers aqui que habilitam o uso da entrada analógica a partir desse trimpote aqui, dos 2 trimpotes, então esses 2 jumpers também devem estar conectados. E tem esse outro jumper aqui que é da parte da alimentação, que seleciona se a alimentação para o sistema do PIC vem do transformador, a alimentação externa aqui, ou se a alimentação vem lá da porta USB. Então também confira se esse cara está no lugar. Se ele não estiver no lugar, provavelmente a placa não vai funcionar. Bem, como eu faço para testar o gravador? Uma vez conectado no computador, eu vou deixar um vídeo disponível de como fazer a gravação de um arquivo hexadecimal. E aí vocês utilizam um software chamado PicKit 2, tá? E você vai testar a gravação do firmware, né, de uma programação já em hexadecimal para ver se ela funciona, tá? Se isso funcionar corretamente, significa que o gravador está funcionando corretamente, tá? De resto, os outros recursos que a gente tem, a única coisa que eu aconselho vocês verificarem é se está faltando algum componente, né? Se todos os componentes estão conectados nos lugares corretos, porque além disso, os testes que a gente fez já englobam praticamente tudo que a gente vai precisar para desenvolver as atividades, tá certo? Uma coisa que eu aconselho fazer também é, de repente, você fazer uma checagem aí na solda, né, nos pontos de solda, se existe algum ponto de solda que está com aspecto muito ruim, tá? E basicamente é isso que a gente vai precisar para trabalhar ao longo das nossas aulas.